Esse é o canal acadêmico e eu sou o Dr. Antônio Schultz. Nesse vídeo eu comento acerca do desenvolvimento facial, dos mecanismos de fusão clássica ou de nivelamento relacionados com o desenvolvimento embrionário, com o desenvolvimento dessas estruturas faciais. Polêmica essa que ajudará você não somente a compreender o desenvolvimento facial, mas também compreender o porquê de algumas patologias, como os cistos, antigamente denominados de cistos fissurais, hoje são considerados outras lesões não odontogênicas e odontogênicas presentes nessas regiões de nivelamento dos processos de desenvolvimento embrionários faciais. De maneira que os centros de crescimento, os processos de desenvolvimento facial, poderiam ser sintetizados da seguinte maneira: eles atuariam como dois centros de crescimento facial, de processos de desenvolvimento facial que cresceriam independentemente um do outro e que com esse crescimento eles se fusionariam na linha central, em que a pele representaria o epitélio, que recobriria esse ectomesênquima, e o tecido subcutâneo seria esse ectomesênquima, de maneira que resultaria a apoptose das células epiteliais no centro na união desses centros de desenvolvimento, em que esse tecido epitelial que sofreria a apoptose possibilitaria o fusionamento dos centros de crescimento, dos processos de desenvolvimento facial ectomesenquimáticos, de maneira que, se porventura de permeio a esses centros de crescimento resultar algum resto epitelial que não tenha sofrido apoptose, esse resto epitelial poderia proliferar e originar os chamados cistos de desenvolvimento, cisto de desenvolvimento fissurais. Entretanto, o conceito atual e a polêmica surge porque alguns embriologistas, histologistas, patologistas, eles consideram que esses centros de crescimento, em vez de serem separados, eles seriam dois centros de crescimentos únicos, separados por um sulco esses em que ocorreria a proliferação em ambos os centros de crescimento, bem como proliferação do ectomesênquima também na base desse sulco, de maneira que a proliferação desses centros de crescimento e também no fundo desse sulco promoveria a elevação a elevação desse sulco, de maneira que não seria possível a permanência de tecido epitelial, tal como no processo de fusão, de maneira que, de acordo com essa teoria do nivelamento, em que não ocorreria a apoptose das células epiteliais entre esses processos de fusão, mas sim o remodelamento, esses cistos fissurais eles não ocorreriam. Contudo, se ocorrer a proliferação do ectomesênquima nos centros de crescimento, mas não ocorrer a proliferação desse ectomesênquima na base desse sulco, também esse sulco não se elevaria e resultaria também em estruturas patológicas como as fendas lábio-palatinas. Isto posto, para o desenvolvimento da face que ocorre entre a 4ª e a 12ª semana de vida intrauterina ou gestacional, admite-se que, de fato, em algumas regiões, em algumas localizações, ocorre essa fusão clássica, tal como na fusão dos processos nasais medianos, que se fundem formando parte do lábio superior e o segmento intermaxilar, e também na região dos processos palatinos da maxila ocorreria o processo de fusão. Processo de fusão esse que se daria com
a apoptose das células epiteliais presente entre os centros de crescimento ectomesenquimais que se degenerariam e possibilitaria o fusionamento desses centros de crescimento ectomesenquimais. Relembrando que a permanência desses restos epiteliais nessa linha de fusão, desses processos de crescimento, de desenvolvimento embrionário facial, poderia resultar em lesões como os chamados cistos fissurais. Para as demais localizações e demais processos faciais, de desenvolvimento facial, melhor dizendo, ocorreria simplesmente o nivelamento, ou seja, a elevação dos sulcos de tecido ectomesenquimal, em que a elevação desse sulco, desaparecimento desse sulco não possibilitaria o aprisionamento de restos epiteliais e, consequentemente, a formação dos chamados cistos fissurais. Por outro lado, seja no processo de fusão clássica, a não apoptose dessas células epiteliais que guardam uma relação com a ativação e expressão de genes apoptóticos, tais como, por exemplo, a BMP4, ou seja, a proteína morfogenética óssea 4, ou então, no caso da não elevação dos centros de crescimento, do não nivelamento dos centros de crescimento promovida por proteínas, tais como as integrinas, poderia resultar, tanto no processo de fusão clássica como no processo de nivelamento, de fendas lábio-palatinas. No mais, esse é o canal Acadêmico e Político e eu sou o Dr. Antônio Schultz, competência acadêmica, competência política.